E hoje vamos falar sobre a nossa campeã, Isabela, de apenas 11 anos, que já representa a nossa cidade, Três Lagoas, nos campeonatos. Falamos com ela e também falamos com o preparador físico e o mestre de jiu-jitsu. Isabela é um exemplo clássico que o esporte salva vidas. Confira! E hoje a pauta é sobre atletismo. E aqui do meu lado está a nossa atleta, a Isabelle, e o treinador dela, o Jerônimo. Isabela, queria começar com você. Da onde veio essa vontade de treinar? Você que tem apenas 11 anos, começou a treinar desde os 9. Da onde veio essa vontade? Primeiro eu comecei com jiu-jitsu, depois eu fui para preparação física para me ajudar mesmo no jiu-jitsu, mas foi só por causa do jiu-jitsu mesmo. E quando você começou, você já tinha essa ideia de competir e ir para campeonatos? Sim, desde sempre. Com 20 dias de treinamento, eu já participei do meu primeiro campeonato. Aí eu percebi que eu gostava desse esporte e eu queria participar de mais campeonatos. E quando você ganhou, qual que foi a sensação quando você recebeu a sua primeira medalha? Foi muito boa. Cara, nossa, esse esforço que eu fiz valeu a pena. Jerônimo, agora com você. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, o atletismo ele não é valorizado, né? O pessoal fala muito do futebol, mas o atletismo fica um pouquinho para trás. Você, como treinador, fez nossa pequena Isabela, ela é tão pequenininha, já treinando ela para campeonatos. Como é que é isso? Conta pra gente. Isso é um grande desafio, né, para a categoria, porque tem muito esse paradigma de falar assim que criança não pode fazer preparação física, não pode fazer treinamento, não pode ir para uma academia de musculação. Então já começa aí, a gente precisa quebrar esse tabu, né? Então a conversa com os pais é importante, com as pessoas envolvidas, para entender que um atleta, querendo ou não uma atleta mirim, ela precisa ter um treinamento específico para força, para resistência, para poder chegar lá num campeonato e muitas vezes não se lesionar. Porque o maior problema muitas vezes de um atleta é a lesão, o inimigo do atleta é a lesão. Então a preparação física ela vem nessa roupagem para você poder trabalhar o atleta, para ele não se lesionar e, é claro, trabalhar as vertentes como força, resistência, a coordenação motora, melhorar o atleta para especificamente a modalidade, que no caso dela é uma luta agarrada como o jiu-jitsu, então ela precisa desenvolver muita força isométrica, né, muita força de explosão, e aí a criança ela não tem um acompanhamento, né, fica um pouco complicado ela chegar numa categoria de luta, né, de competição e às vezes não se lesionar. Jerônimo, hoje qual que é a maior dificuldade, se dizendo questão de campeonatos, a questão de patrocínio, é complicado mesmo? Dentro do esporte, não somente na nossa cidade, mas fora também, nós vemos aí que muitos atletas passam os perrengues. A gente vai para o campeonato, né? Eu estive no Brasileiro ano passado, fui vice-campeão também. E a gente vê o pessoal vendendo ali muitas vezes bala, doce, para poder voltar para suas cidades. Porque é muito complicado você chegar às vezes num comércio, né? E você vender o seu produto, que seria o quê? O seu trabalho como atleta. E as pessoas terem esse apoio, né? Hoje, graças a Deus, dentro da cidade, né, tem a Sejuvel, né, que ajuda com passagens, né, pra gente poder ir competir, no caso da Isabela, né, e, assim, a maior dificuldade é essa mesmo, o comerciante, as pessoas envolvidas na cidade, dar esse apoio pro atleta. Isabelle, e você na sua escola, assim, as pessoas sabem que você é atleta, como é que é isso lá? Na minha escola antiga sabiam, porque eu entrei agora na minha escola nova e eu não conheço ninguém. Mas na minha escola antiga todo mundo ficava com medo de mim, por isso, mas eu falava que não precisava ter medo, só às vezes. Só se te irritar mas não pode, né? A gente sabe que o jiu-jitsu a gente tem. Eu sei que não pode, né, mas tem medo mesmo assim. E veio de você, o praticar o jiu-jitsu veio de você. Ninguém falou assim, vamos lá treinar, vamos lá pra luta. Você que teve essa vontade de ir praticar a luta. Olha, sempre eu tive vontade de participar de alguma luta, desde bem pequenininha. A minha mãe queria que eu fazia balé, mas eu não gosto de balé. Aí uma vez uma amiga me levou para assistir o campeonato dela, eu vi a luta e eu gostei, aí eu fui fazer uma aula experimental e aí gostei, até hoje tô gostando. Gostando não, eu tô amando. Jerônimo, e para as crianças? A gente, como você falou, tem esse paradigma de não poder treinar, tem um paradigma, né, da questão da luz também, às vezes as mães ficam com medo disso. Aqui na sua academia, como é que é isso? Como é que vocês fazem treinamento para os atletas mirins?
Isso, a gente tem aí a parceria com o Sensei Tatu, né, que me orienta nessa questão da parte da luta específica, né? E a gente consegue desenvolver o treinamento físico simultâneo. A luta, ela em si, ela tem uma filosofia. Então a criança ou o adolescente que muitas vezes procura, o pai tem esse receio, né? Fala, não, a hora que pegar o braço do meu filho ou o pescoço, né, pode machucar. Mas na verdade a luta, ela te ensina a ter esse controle, né? O controle da força, né? Para você poder não machucar o colega, né? Então entra essa questão filosófica, né? Entra a questão da didática do professor também, de estar orientando as crianças, até mesmo na escola, como a gente vê muitos acidentes, a criança ir lá e segurar o pescoço, agarrar ou empurrar, dar um efeito chicote no pescoço e causar uma lesão. Então, por exemplo, uma atleta igual a Isabela, né, uma criança que iniciou no jiu-jitsu, né, ela tem essa orientação dentro da academia, né, e aqui também no treinamento físico a gente sempre vai nessa mesma linhagem de orientação. Quando você pega ali um peso, alguma coisa, você ter mais cuidado com o material humano, que a gente trabalha tanto com o material físico ali, que seria os pesos, e o material físico também, que é o material humano. Então, são tipos de materiais, tipo de trabalho diferente que você precisa ter esses cuidados. Para os pais que estão nos assistindo e a criança nunca treinou, tem essa vontade, pode já começar? Precisa de uma preparação? Precisa vir para a academia? Como é que é isso? Tem que preparar o psicológico antes? Como é que faz? A orientação que eu dou como profissional de educação física é que qualquer esporte de luta ou de competição ou até mesmo um treinamento, os pais pesquisem bastante mesmo na internet, procurem profissionais, né, dessa área determinada, questionem, perguntem, procurem saber como que é aplicada essa modalidade, né, para entender também, ao trazer o filho para fazer uma aula experimental, ele já ter uma noção do que o filho vai passar no tatame, né? A maior dificuldade que às vezes eu converso com o sensei, a hora que ele está passando ali o treinamento, os pais estão lá fora, desesperados, né, agoniados, e muitas vezes não entende que a luta ela vai dar esse controle para a criança, de chegar a um ponto que ela vai se submeter, né, ao pegar um estrangulamento, alguma coisa, ela vai se submeter, vai saber o seu limite e também vai saber o limite de aplicar a força na outra criança para não lesionar. Então é sempre importante os pais, antes de tudo, procurar saber da modalidade, entender a modalidade, entender o tipo de treinamento que essa criança vai estar sendo inserida, né? E se ela gosta. O principal é a criança gostar, igual no caso da Isabela, né? Gosta e vai pro resto da vida. Isabela, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou até hoje na sua modalidade? Até hoje, para participar dos campeonatos, a parte financeira, né? Patrocínio, não tem nenhum físico. Agora, nesse campeonato que eu participei, o sul-americano, eu fiz um bandeirão, mas é a primeira vez também. E quando você começou, assim, você teve dificuldade na luta em si também? Sim, bastante. Bastante dificuldade. Assim, cheguei lá e falei, nossa, será? Mas eu gostei já. Isabela, e para as crianças que estão nos assistindo, que tem esse sonho como você de ser, né, uma campeã, que você já é uma campeã aqui de Três Lagoas, até em nome da família Caçula e da população de Três Lagoas, quero te parabenizar por isso. Para você, tem algum recado, algum conselho para quem quer seguir esse sonho? Bom, você tem que gostar bastante, tá? Se esforçar bastante, porque tem um momento que você vai falar assim, eu quero desistir, mas você não pode desistir não, tá? Então, pelo amor de Deus, foca. Jerônimo, e você como preparador físico, qual conselho você dá, né, para quem está nos assistindo nesse momento e também tem esse sonho? E também quero aproveitar a oportunidade e também parabenizar vocês, que a gente sabe que o atleta ele tem esse sonho, tem essa vontade, mas sem o preparador físico, né, nada é possível. Então, primeiro, parabéns. E depois eu queria também te dar, que você desse esse recado para quem está nos assistindo nesse momento. Isso, legal. Inclusive eu até digo que o preparador físico, o treinador, o professor, ele é uma pessoa que se realiza o seu próprio sonho, né, no atleta, né? Então, assim, muitas vezes a gente não gostaria de ter sido inserido nos treinamentos, nos trabalhos, assim, desde cedo, igual no caso da Isabela, e a gente, no caso, aí entrou um pouquinho mais velho, então a gente tenta fazer um bom trabalho, né, para que eles possam, essa futura geração, vir aí, né, e trazer muito ouro aí, muita prata aí para Três Lagoas, para nossa cidade, que é a cidade que a gente, né, reside e ama de coração, né? E a maior importância, assim, que eu tenho nessa fala, em falar para os pais, coloquem os filhos no esporte, tá? Muitas vezes a gente, hoje em dia, como profissional de educação física, a gente observa que os pais têm esse, vai para aula de educação física na escola, é só um momento de lazer, de brincadeira, não tem muita necessidade de colocar o filho numa atividade de luta, no futebol.
mas é importante porque o esporte, ele ajuda no caráter da criança, né? Na formação do caráter. Tira adolescentes e jovens, eu tenho um trabalho com capoeira, a gente tira jovens e adolescentes aí desse mundo aí, né, das drogas e tudo mais, e eles começam a praticar atividade, começam a praticar o respeito, a educação, até mesmo dentro de casa. Então, a somatória que eu falo, o pai inseriu a criança dentro do esporte, ele vai ter ali um cidadão de bem. E aqui ao meu lado está o mestre da nossa atleta, Isabela, Tatu. Tatu, você já é bem conhecido na cidade, né? Todo mundo é referência. E como que é agora ser o mestre da nossa campeã, Isabela? Para nós é uma satisfação, né? Porque ela vem se destacando bastante no estado, né? Não apenas no estado, mas no cenário nacional também aí, participando das competições, né? Mas é um esforço conjunto, né? Dos pais, pessoas que apoiam ela também, né? E no treinamento, né? No caso, na equipe, o projeto que ela faz parte também, que é do projeto Gigante Davi. E o treinamento é intenso todos os dias. Todos os colegas que treinam junto com ela participam do treinamento, né? A gente costuma dizer que a medalha, quem ganha é ela, mas a medalha ela é da equipe, né? Porque todos participaram com ela no treinamento, então isso é bem legal. E ela entende isso e aceita isso. E treina duro, né, todos os dias, né? Então a preparação dela é bem intensa, né? Não apenas no jiu-jitsu, mas também aqui no CT com o Jerônimo, da parte física, né? E ela está bem dedicada e se esforçando a cada dia, né? Porque certamente ela quer chegar no topo, né? Então isso é legal. Isabela, como a gente comentou na sua preparação física, você é pouca idade, mas você sabe muito bem o que você quer. Nesse começo no jiu-jitsu, qual que foi a sua maior dificuldade? Você tinha medo de machucar? Tinha medo de não conseguir? Como é que foi? Eu acho que eu nunca tive medo de machucar. Não, sim, né? Mas a minha maior dificuldade quando eu entrei, quando eu comecei a participar dos campeonatos, eu não queria perder. Mas aí depois, com o tempo, eu aprendi que no campeonato ninguém perde, só perde quem não está lá no campeonato. E que todo mundo veio lá para um objetivo e estão tentando alcançar, então tem que estar feliz pelo outro também. Tatu, como a gente comentou, a Isabela ela é pequena, mas ela sabe muito bem onde ela quer e onde ela quer chegar. Você como mestre, você também trabalha essa parte psicológica? Como é que é isso? A gente tenta dar uma base em todos os sentidos, né? Tentando mostrar para o atleta, para o aluno que haverão pedras no caminho e nós não podemos parar, temos que continuar, né? Às vezes vai virar lesões também, né? E são coisas que o atleta convive diariamente, né? Eu acredito que atleta nenhum vai competir 100% sem nenhuma lesão, né? E no nosso caso, que é um esporte de contato, queda, torções ali no caso, o risco é o tempo inteiro. Então a gente tenta preparar a molecada psicologicamente, principalmente a molecada, mostrando que eles têm que se habituar com isso. E a gente se prepara para que as coisas não aconteçam. Essa aí é a ideia. Mas assim, a gente fala bastante com eles. Às vezes eu paro, às vezes pego um que também cabisbaixo ali porque machucou. Eu falo, cara, esse é o processo. E a dor, né, é a nossa melhor amiga. É o que eles mais escutam lá, né? Eu tenho dores aqui que me acompanham há muitos anos, né? Acorda comigo, vai dormir comigo, passa o dia inteiro comigo. Então assim, onde eu estou, não me abandona. E a gente aprende a conviver com isso. E a gente leva de uma maneira bem extrovertida, eu passo para ele de uma maneira bem tranquila. E eles já compreenderam, né? Então, eles não param. Quem treina lá em casa comigo lá, sabe bem disso, né? Que não tem tempo, não tem tempo bom, né? Tempo ruim o tempo todo, né? É isso mesmo, Isabela. É pegado o treinamento, tem dor, tem choro. Como é que é? Tem bastante dor. A dor, todo dia tem dor. Mas aí você vai se acostumando com o tempo e aí fica normal, né? Fica tranquilo. Mas o treino é bastante, bem pegado. Mas aí a gente se acostuma bastante, porque eu já treinei, acho que 2 anos, em quem treina mais já tá mais acostumado, mas eu tô bem
acostumada. Tatu, eu também sou mãe, a gente sabe, mais que a gente é mãe, a gente sabe a importância do esporte para os nossos filhos, mas quando a gente fala, né, quando a gente fala a questão da luta, a gente sabe que tem a disciplina, mas a gente vê às vezes ali, acha que vai machucar, fica com medo, eu falando como mãe. Queria que você desse um recado para as mães, para os pais que estão nos acompanhando, que a gente sabe, como eu te falei, a gente sabe que o esporte, ele é necessário na vida dos nossos filhos, mas a gente fica com receio do machucar, da dor, né, como a gente fala, a gente como mãe, às vezes a gente não quer isso para o nosso filho. Um recado para os pais que pensam assim como eu, né, que sabe que é importante, mas fica com receio de colocar o filho num esporte, principalmente um esporte de contato, como é o jiu-jitsu. Hoje em dia, as pessoas, os pais, as mães, eu digo mais ainda as mães ainda, né? Os pais são menos. Está numa bolha, cara, porque no tempo deles eles corriam na rua, brincavam, apesar que isso eram tempos diferentes, né? A gente corria na rua, subia em árvore, caía de árvore, chegava em casa, ainda apanhava da mãe ainda. Hoje em dia os pais tentam proteger dos filhos de tudo, até de uma queda, de uma tropeção, os pais tentam proteger. Aí tá errado. Por quê? Eu não sei que tipo de filhos que eles querem ter, não sei que tipo de homens ou mulheres que eles querem formar, eu não sei, né? Eu particularmente tento, durante o treinamento, tirar isso da molecada, tirar esse verniz, tirar esse protecionismo dos pais em demasia, porque alguns chegam lá, tudo chora. E com o tempo, alguns pais já entraram no tatame para tirar o filho, porque bateu a cabeça, porque foi esmagado, porque tomou um estrangulamento e o moleque chorou. E o choro faz parte do processo. Só que, como a Isabela disse aqui, com o tempo, para. Aquilo ali é só questão de se acostumar. Então o recado para os pais tenham fé, acreditem, e não tenham seus filhos como porcelana, que são frágeis. Não, eles são muito mais fortes do que vocês imaginam, né? Então experimentem, coloquem eles lá. A princípio não fiquem. Deixa lá com o professor responsável que você possa confiar, coloque lá e deixe-o lá. Confie, acredite. Ele não é tão frágil quanto você pensa, ele é forte, né? Então se você quer um homem, uma mulher que possa se defender, que possa se impor diante de situações, é só dessa forma, só dentro da luta. De outra forma você não vai conseguir, entendeu? Então acreditem, tenham fé. E nós estamos aí, os professores aqui, tem muitos professores aqui na cidade aqui qualificados para direcionar seu filho para isso, né? E nós estamos aí para auxiliá-los. Tatu, quero agradecer você, agradecer a Isabela. Você já me deu uma aula aqui, também como mãe, né, pra gente colocar nossos filhos no esporte. E realmente é isso que você falou. Os nossos filhos são mais fortes do que a gente pensa. A gente vê pela Isabela, 11 anos, está aí nossa campeã de Três Lagoas. Mais uma vez, parabéns para vocês e o lindo trabalho que vocês realizam aqui. Vamos acompanhar um pouquinho do treino agora? A gente pode acompanhar um pouquinho do treino? Bora lá, então. Thaís Dias, com supervisão de Paulo Ferreira para o Grupo Caçula de Comunicação.